Se Deus ama a todos, por que então nem todos serão salvos? Porque alguns serão lançados no inferno e outros irão para o céu. Amém? Primeira pergunta: Deus ama todas as pessoas? Sim, Deus ama todas as pessoas. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Portanto, Deus ama todos. Deus ama o mundo inteiro, a humanidade inteira. Além disso, Deus deseja que todos sejam salvos. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 1 Timóteo 2, do 3 ao 4. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 João 2:2. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. João 12:46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crer em mim não pereça nas trevas. Então, Deus ama todos e Deus deseja que todos sejam salvos. E os pecadores, aquelas pessoas que cometem atos terríveis. Marcos 2, do 16 ao 17. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram Jesus comendo com pecadores e publicanos, perguntou aos seus discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. O próprio Jesus afirmou: eu vim para os pecadores. Quem precisa de médico são aqueles que estão doentes. E em 1 Timóteo, capítulo 1:15, diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E esse versículo serve para tirar qualquer resquício de dúvida. Se alguém acha que um pecador não é amado por Deus, não, mas ele cometeu um ato terrível. Como é que ele pode ter matado, estuprado, roubado tal e agora encontrar o perdão de Deus? Sim, se ele se voltar com sinceridade para Deus, ele vai sim encontrar o perdão de Deus. Ele vai sim encontrar o amor de Deus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Não é para ter dúvida, não é para duvidar, não é para colocar causas e condições. É para aceitar. A palavra diz isso. Portanto, Deus ama a todos, Deus deseja que todos sejam salvos e principalmente os pecadores. Se Deus ama a todos e se Deus deseja que todos sejam salvos, por que então ele simplesmente não salva todo mundo? Entenda uma coisa: embora nós sejamos amados por Deus, nós nascemos separados de Deus por causa do pecado. Romanos 3, do 10 ao 12. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se não fosse assim,
você não ia estar aqui, você já ia estar lá no céu. Poxa vida, nós nascemos então separados de Deus, quer dizer, Deus nos ama e Deus não pode me salvar. Deus criou uma solução. Deus, Ele tanto nos ama e Ele tanto quer que nós estejamos com Ele, que Ele apresentou uma solução. Qual foi essa solução? Jesus. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 6,40, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 11,25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Então Deus, Ele não pode salvar todos. Por quê? Porque todos já nascem pecadores, todos já nascem separados de Deus. Porém, Deus fala assim, opa, eu tenho um jeito de resolver essa situação. Eu tenho um jeito de fazer com que aqueles que eu amo se tornem meus filhos e possam estar comigo aqui no céu. Olha que legal. E aí Deus nos apresentou essa condição. Aí você pode perguntar assim, mas por que nós temos que crer em Jesus para sermos salvos? Por quê? Por que não tem uma outra forma? Por que Deus colocou essa condição e por que eu tenho que aceitar essa condição? Porque só Jesus é capaz de nos purificar do pecado. 1 João 2,2. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ele é a propiciação dos pecados. Ele foi o único santo que passou pela terra. Ele foi o único que passou pela terra, sofreu todas as tentações exatamente como nós, mas nunca cedeu a nenhuma delas, nunca pecou. Jesus é o único que desde o seu nascimento até a sua crucificação se manteve obediente a Deus. Só Ele. João 1:29. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. Ele tira o pecado do mundo. Só Ele. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Mas e se eu fizer doação de cesta básica? Não adianta, você vai continuar pecador. Mas e se eu ajudar as pessoas? Se eu der esmola, você vai continuar na sua condição de pecador. Sabe por quê? Porque quem tira o pecado é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que Deus enviou, é só Ele. Deus enviou o Cordeiro e através desse Cordeiro, através da nossa fé no Cordeiro dele, nós então somos justificados diante de Deus. Quando você crê em Jesus Cristo, a acusação de pecado que estava sobre você, ela é retirada, ela é apagada. E você então se torna justo, inocente diante de Deus. Romanos 5, do 8 ao 9. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Por meio de quem? Por meio do sangue de Jesus. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado nenhum, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Então, irmão, quem estabeleceu essa regra e essa condição foi Deus. Deus olhou e falou assim, eu amo todos vocês. Eu amo o ladrão, eu amo a prostituta, eu amo o assassino, eu amo aquele que não mata nem uma formiga, eu amo o bonzinho, eu amo o ruim, eu amo todos. E eu quero que todos estejam aqui comigo. Mas vocês têm um problema, vocês são encardidos do pecado.
Ninguém aí embaixo é bom, ninguém aí embaixo é santo, ninguém aí embaixo é puro. É por isso que vocês estão aí e eu estou aqui. Porém, eu quero que vocês estejam comigo, mas na condição que vocês estão, é impossível. Não vai acontecer. Vocês precisam ser purificados, vocês precisam ser lavados em algo que tire esse pecado de sobre vocês, para que aí então vocês possam estar comigo. Faz o seguinte então, já que vocês são incapazes de se purificarem a si mesmos, eu vou enviar um mecanismo de purificação. Eu vou apresentar a opção que vocês têm para serem purificados, para serem justificados e para poderem estar comigo. Agora, eu não vou obrigar ninguém. Quem quiser estar aqui comigo, porque me ama e porque quer estar aqui comigo, amém. Basta crer no meu Cordeiro. Agora, se você não quiser, aí é paciência, aí é com você. Para nós finalizarmos, se Deus ama todos, e se Deus deseja que todos sejam salvos, então por que Ele vai lançar no inferno aqueles que não creem em Jesus? Primeiro, Deus é justo. E isso significa que Deus não pode quebrar nenhuma regra. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, imagina um juiz. Sabe o juiz, o cara que bate o martelo e dá a condenação? Ele recebe ali alguns processos por dia, ele tem que analisar e ele tem que dar a sentença. Culpado, inocente, acabou, né? Ou num tribunal tem lá o julgamento. Imagina que entra o filho do juiz, que pegou o seu carrão, encheu a cara, como a gente vê acontecendo aí na televisão muitas vezes, saiu, atropelou, bateu num ponto de ônibus, matou 5 pessoas. O filho do juiz. Aí o filho do juiz foi preso. Aí o filho do juiz foi levado a julgamento. Quem é o juiz? É o pai dele. E aí? O pai dele vai poder fazer assim? É meu filho, eu amo muito meu filho, deixa ele sair, ele é inocente. O juiz pode fazer isso? Ou o juiz tem que cumprir a lei? O juiz tem que cumprir a lei. Por mais que ele ame o filho dele, por mais que ele lamente a sentença, o destino daquele filho, ele tem que cumprir a lei. O meu filho é culpado. O meu filho matou, meu filho dirigiu alcoolizado. Ele tem que ser condenado. Deus, como justo juiz, tem que fazer a regra valer. Ele não pode abrir exceção para ninguém. Deus não pode dizer uma coisa e fazer outra. Deus não pode dizer, tem que crer em Jesus para ser salvo. E depois salvar um monte de gente que nunca creu em Jesus, que virou as costas para Jesus. Ele tem que fazer valer a regra dele. Ele é justo. E a Bíblia afirma que Deus é justo. Deuteronômio 32, do 3 ao 4. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Além disso, irmão, Deus não tolera o mal. Salmos 5:4. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. O que é habitar? Habitar é morar. Com Deus, o mal não pode habitar. Então me explica, como é que Deus, que não pode habitar com o mal, vai aceitar um pecador junto dele? Alguém que não foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Alguém que saiu daqui, foi direto para lá. Como que Deus vai aceitar isso? Se ele não pode coexistir com o mal. Não pode. Por isso é que você tem que passar pelo processo de purificação. Se passar pelo processo de purificação, ok. Se não passar pelo processo de purificação, não ok. É inadmissível.
E para fechar, não há pessoas boas. Não há. Sim, pastor, o senhor está falando bobagem. Eu conheço uma pessoa que é uma bênção. Ela não é crente, mas ela ajuda todo mundo. Se o senhor bater lá na porta dela, ela vai te ajudar, ela vai te estender a mão. Ela é muito generosa, ela é muito boazinha. Ela é boa? Não existe ninguém bom. Não existe. Não fui eu que afirmei isso não. Sabe quem foi? Jesus. Marcos 10, 18. Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, Deus. Jesus falou isso. Jesus decretou: ninguém é bom. Ninguém. Não, mas eu ajudo, eu faço caridade. Não interessa, você ainda assim não é bom. Não é bom, não adianta. Não, a pessoa é boa sim, aquela ali é boa, ela é boa. Tá bom, bate lá na porta dela e fala assim: escuta, eu estou desempregado. Tem como você me dar o teu salário desse mês, por favor? Já que você é bom, vai dar. Vai, claro que vai. Vai deixar de pagar as contas dela para pagar a sua. Vai, com certeza. Com certeza. Então, as pessoas são boas até a página 2. As pessoas são boas. Opa, peraí. Até que aquilo que seja necessário ser feito começa a bater com os interesses dela. Aí sim. Vai lá. Ô meu irmão, é o seguinte, eu fiquei sabendo que você é dono de 2 imóveis, não é? Sim, eu tenho 2 imóveis, eu moro aqui, eu tenho uma casa lá, que eu alugo lá para um inquilino. Legal, escuta, eu não tenho casa nenhuma, será que você pode me ceder aquela sua casa lá para eu morar de graça? Já que você é bom? Ai, não vai dar. Eu até faria, mas não dá. Conversa fiada, blá blá blá, e Jesus sabe disso. Jesus conhece o coração das pessoas. Os bons são bons enquanto é conveniente. Essa é a verdade. Ninguém é bom. Você crê em Jesus? Então você aceita a palavra dele. Você crê em Jesus? Então você sabe que ninguém é bom. Ninguém vai para o céu porque é bom. No céu não vai entrar bom. No céu vai entrar perdoado. Vai entrar inocente. Amém? Então, irmãos, está claro que Deus ama todos. E Deus quer sim que todos estejam com Ele. Porém, a coisa não é assim tão simples. Deus não pode coexistir com o mal. E para que você se livre do mal, para que você seja digno e merecedor de estar com Deus, só passando pela purificação que há no Cordeiro dele, Jesus Cristo.